Entrando ao vivo na TV Praia Grande SP, mais uma quinta-feira, mais um chá da saúde e hoje eu não esqueci do meu chazinho. Olha, gente, tô toda combinando aqui, né, de verdinho, as unhas, a mandala, o blazerzinho, arrasando nesse chá da saúde aqui. É com muito prazer e com muita alegria que eu venho aqui, mas uma quinta-feira transmitir um pouco mais sobre saúde. E estamos ao vivo na TV Praia Grande SP. Quero muito agradecer mais uma vez a TV por a gente estar aqui levando saúde para dentro da tua casa, não só notícia ruim, né? Então eu acho muito legal essa iniciativa da TV Praia Grande SP de levar um pouquinho para os lares aí uma dose, pílulas de saúde, assim eu tenho falado no meu Instagram. Então nós estamos transmitindo também no meu Instagram, @ericamassocco, onde eu venho trazendo diversas informações sobre saúde integrativa. Eu sou especialista em saúde integrativa, trabalho com terapias voltadas para a reprogramação de estilo de vida, porque é assim que eu acredito que nós podemos eliminar qualquer doença através de um novo estilo de vida. Porque se você continua fazendo os mesmos hábitos, você vai continuar com ansiedade, depressão, obesidade. Semana passada nós falamos sobre um pilar bem importante da saúde, que é o pilar mente. Hoje nós vamos continuar falando sobre o pilar mente, mas conectados ao pilar movimento. E nós vamos no decorrer, né, de toda a quinta-feira e interligando os pilares da saúde para que você aí de casa leve pílulas de saúde e comece a fazer a sua reprogramação de estilo de vida. Porque para alguma coisa mudar, alguma coisa precisa mudar. E às vezes você precisa mudar o seu estilo de vida. Você precisa mudar a hora que você vai dormir, a hora que você vai acordar, as atividades que você está fazendo, o seu ecossistema. Quem é o ecossistema? Olha só, Jesus Cristo já dizia, hein? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então as tuas companhias fazem parte da sua saúde, até porque os nossos pensamentos moldam o nosso movimento diário. Aquilo que você pensa, acontece. E aí a gente vai ver um monte de pesquisa científica já comprovando tudo isso e é muito legal assim, porque eu quero contar um pouquinho uma história para vocês, que eu comecei, né, a minha caminhada dentro do yoga. Sou professora de yoga também. Essa é uma das minhas paixões e que mudou a minha vida. Ele é a minha medicina, ele é a minha ferramenta de trabalho. Todo mundo que passa pelas minhas terapias, a prescrição é: faça yoga. Aqui em Iguape, litoral de São Paulo, eu tenho a hospedagem regenerativa e você pode ficar hospedado de frente para o mar, aonde nós fazemos yoga de segunda a quinta-feira pela manhã. Então vem a comunidade, né, daqui da região, principalmente os moradores da Vila Nova, que é onde eu estou situada, meus queridos alunos. Então eu quero mandar um beijo e um carinho bem especial para os meus alunos. Tem alunos que não faltam, é maravilhoso, é gratificante acordar de manhã para dar aula de yoga aqui. Então você pode se hospedar em um dos nossos chalés e participar da hospedagem regenerativa, que tem como missão esvaziar a mente. Então você não vai vir para cá para fazer um monte de atividade. Você vai vir aqui para descansar e fazer atividade de yoga. As outras atividades você vai colocar se você quiser, porque a gente tem academia aqui perto, tem possibilidade de ir para cachoeira, tem possibilidade de andar de bike, tem possibilidade de fazer trilha, mas tem gente que vem para cá e só quer silenciar e esvaziar. Então fique à vontade para vir para cá. Mas eu queria contar para vocês a minha caminhada, né, dentro do yoga. Vou tomar um chazinho. Eu coloquei antes, né, gente? Pra não esquecer. Então, dentro da minha caminhada, né, do yoga, quando eu comecei a fazer yoga e eu me apaixonei por essa prática, eu fui buscar o yoga a fim de realmente me conectar com o meu propósito. E eu estava passando por uma questão muito forte de ansiedade. Eu tive transtorno de ansiedade,
Mas na época eu não sabia que era transtorno de ansiedade, eu não fui buscar um médico na época, tá? Mas eu sentia tremores no corpo, eu sentia uma exaustão, um cansaço, uma mente totalmente confusa e extremamente estressada. Eu era realmente aquela que brigava em todas as filas que vocês possam imaginar. Nossa Senhora, eu era a briguenta da família. Ai, olha, um dia eu vou trazer aqui alguém da minha família para contar essa história. Para contar para vocês quem era a Érica antes de me conectar com o yoga. Então eu tive que reprogramar, eu tive que mudar o meu estilo de vida. Eu trabalhava no corporativo, eu trabalhava com projetos numa empresa bem grande e olha só, gente, eu comecei a levantar super cedo, eu ia trabalhar de bike. Comecei a fazer atividade física porque assim, eu não tinha muito saco de academia naquela época, porque imagina, eu trabalhava 8 horas por dia, quando não mais. Aí chegar no final do dia e ir pra academia, pô, era um porre, sabe? Cansada. Ontem mesmo eu encontrei uma pessoa aqui no meio do caminho e ele falou assim pra mim, pô, vejo toda hora você passando aqui, né, que você vem pra academia, você mora aqui. Aí eu falei, eu sou professora de yoga, né? Aí ele falou, ah, que legal, tá? Aí eu falei pra ele, vai lá fazer yoga. Aí ele me disse, pô, chegando no final do dia eu tô tão cansado. E aí eu falei, bom, mas o yoga é de manhã. E eu não dou aula à noite, tá? Eu realmente não gosto de fazer atividades à noite, porque a noite pra mim ela foi feita realmente para descansar e dormir. Gente, eu não tô conseguindo ver muito bem quem entra no Instagram. Nós estamos ao vivo na TV Praia Grande SP. Então, assim, eu não consigo ver se você escreve aqui no Instagram, sinto muito, mas é porque eu tô com 2 câmeras para poder fazer a transmissão, tá? Mas depois você pode mandar suas perguntas para mim no meu inbox lá. Inclusive, vocês podem mandar também mensagem lá pra TV e pedir, né, o que vocês querem que a gente fale aqui no Chá da Saúde, tá bom? Prepara o seu chazinho aí e vamos falar sobre saúde, tá bom? Então, eu decidi que eu iria sair de casa, andar 13 quilômetros de bike. Na época eu morava ali no Morumbi, na Vila Sônia, ali, não sei se vocês conhecem. E ia até mais ou menos ali a Paulista, na Brigadeiro Luiz Antônio, porque eu trabalhava lá. E lá eu também fazia yoga, então eu saía de casa 6 horas em ponto. Então significava que eu tinha que acordar às 5h30 ali para poder arrumar as minhas coisas. E aí eu ia de bike, fazia o yoga, tomava meu banho e ia trabalhar. E foram assim durante 3 anos. Durante 3 anos eu fiz esse percurso e era um prazer para mim que naquela época eu nem sabia que o pilar natureza era tão importante, mas era um momento que eu estava em conexão com o dia. Eu trabalhava tantas horas dentro do corporativo que a gente às vezes nem vê o dia. Então aquele momento que eu ia andando de bike, eu ia contemplando as ruas, as árvores, e aí depois ia lá fazer yoga. Aquilo para mim era uma medicina. Quando eu não fazia o yoga, eu percebia que eu ficava mais estressada, muito mais cansada, tinha pouca disposição. Então eu fiz ali uma reprogramação de estilo de vida, eu mudei os meus hábitos ali para que eu pudesse trazer saúde para minha vida. A minha ansiedade diminuiu, sim, muito, não diminuiu totalmente, porque na verdade o que eu queria ali mesmo era sair do mundo corporativo. Eu não queria mais trabalhar no mundo corporativo, não fazia mais sentido para mim. Porque eu comecei a me conectar cada vez mais com as práticas terapêuticas e comecei a entender que minha paixão era essa e eu queria passar isso para outras pessoas. E tô aqui, né? Tô aqui há mais de 10 anos praticando yoga, há mais de 10 anos recebendo pessoas, aonde eu trago, né, as técnicas terapêuticas que me ajudaram, né? Porque tudo eu venho praticando na minha vida. Porque quem sofre de transtorno de ansiedade vai sempre precisar olhar para a ansiedade. Então, eu tô sempre olhando para minha ansiedade, porque quando eu vou ver eu tô comendo rápido, quando eu vou ver eu tô
querendo antecipar as coisas aqui. A Grace que trabalha comigo, ela sabe disso, assim, sabe? E aí depois eu falo pra ela, não, respira, para tudo, né? Deixa eu ir mais devagar. Às vezes eu dou uma acelerada nela, aí ela mesmo vê que depois eu vou e mudo. Eu falo, não, peraí, vou respirar, vou fazer devagar, um passo de cada vez. Porque quem tem a ansiedade, normalmente também tem muitas ideias. E aí é legal, né, você aprender atividades que vão fazer com que você vá trabalhando um passo de cada vez, vá tirando coisas, vá esvaziando para outras coisas poderem chegar. Porque quem tem transtorno de ansiedade acaba se embolando com tantas atividades que tem. Então, se você tem transtorno de ansiedade, eu vou trazer para você aqui uma chave importante. Faça uma lista de todas as suas atividades. Veja aquilo que pode ser delegado, aquilo que pode ser encerrado, ou aquilo que realmente você precisa tirar do meio do caminho ali para que outras coisas possam chegar. E aí praticar atividades que vão trazer para você conforto e bem-estar. E é aí que a gente entra com o pilar movimento. Conectados à mente. Porque olha só, o corpo molda a mente. Quando nós estamos fazendo atividade de yoga, normalmente nós vamos lá e fazemos a postura do guerreiro 1, do guerreiro 2, do guerreiro 3. O que essa postura ela está trazendo? Foco, disciplina, determinação, garra. E aí também quero desmistificar que o yoga é posturas mirabolantes. O yoga, ele abre espaço no nosso corpo para que as nossas articulações se movimentem melhor. E se você faz musculação, faça yoga. Porque senão você vai daqui a pouco parar de fazer musculação. Porque o músculo na musculação, ele tende a retrair. E o yoga faz ele expandir. Então, às vezes, as pessoas que fazem musculação, e eu vejo muito isso, estão se machucando. Pegam muito peso, não tem consciência corporal, o músculo todo o corpo começa a atrofiar, e aí daqui a pouco nem musculação você está conseguindo fazer. É importantíssimo o yoga. E o yoga, ele é uma medicina natural. O yoga, ele trabalha tudo. Então, não se preocupe em fazer todas as posturas. Aqui, eu trabalho com bastante gente que tem bastante idade. E a gente faz bastante atividade, mas a gente não fica de ponta cabeça, não. Porque esse não é o meu foco. O meu foco é trazer equilíbrio para o corpo e para a mente. É isso que a gente trabalha. E aí, quando eu fui fazer o yoga, eu já era formada em administração, com MBA em gerenciamento de projetos, e aí eu me dei conta de que eu não sabia nada sobre o corpo humano. E aí eu fui fazer uma especialização pela Santa Casa de São Paulo, uma faculdade de medicina, e aí eu fui fazer anatomia. E aí foi bem interessante porque eu me conectei muito com pesquisas científicas. E aí aonde que eu queria chegar? Que quando eu comecei o yoga, a gente vai muito para a parte mística. E aí um dia eu percebi que eu estava muito atingindo só a galera namastê. Só a galera que acredita em luzes, vibrações, lá. Só que eu pensei assim, ó. Eu quero chegar para mais gente. Eu quero chegar para as pessoas que não acreditam em nada disso. E foi então que eu comecei a me conectar cada vez mais com pesquisas científicas. Tudo aquilo que é comprovado. Então, o que eu estou falando para vocês é o seguinte. Olha só que interessante. Nós temos nas nossas articulações uma camada. Eu vou tentar falar de uma forma bem simples para qualquer pessoa aí de casa entender o que eu quero falar. Eu não quero ficar falando para vocês sobre determinados músculos ou articulações com nomes, tá? Mas vamos falar de cartilagem. Cartilagem, ela é perdida.
com a idade. E normalmente nós temos essa cartilagem nas nossas articulações porque é ela que dá mobilidade entre o osso e o músculo. Tá? Então, entre o osso e o músculo nós temos uma cartilagem. Então, ela dá mobilidade. Só que com a idade nós vamos perdendo cartilagem. E pasmem, existem um monte de comprimidinho aí falando pra vocês que a cartilagem ela é renovada. Não é. Não é. Nós não temos capacidade de colocar uma quantidade de cartilagem para dentro e o nosso intestino, né, as paredes do intestino pegarem essa cartilagem e distribuir ela em sua total perfeição. Você pode tomar uma quantidade de cartilagem, só que quando chegar lá na quebra das vitaminas, o intestino vai quebrar tanto que quando ela chegar e ir para fora, ela nem vai chegar na sua cartilagem. E aí você sente dor. Você sente dor porque o osso e o músculo estão pegando ali, sabe? E aí não tem mais aquela cartilagem que protege. Então, o que você precisa fazer para ter uma vida confortável em movimento? Você que sente dor. Você tem que se movimentar. Porque o movimento produz um líquido chamado líquido sinovial. E esse líquido dá mobilidade. Entende? Então, o que nós precisamos fazer é nos movimentar. E o movimento produz vários hormônios no nosso corpo, inclusive a endorfina. A endorfina é um hormônio natural sedativo. Ou seja, quando você se movimenta, você produz um hormônio natural no seu corpo que reduz a dor. Olha que maravilha! Não é bom demais? Sem contar que quando você se movimenta, você também movimenta e produz um hormônio natural chamado serotonina, que produz alegria e felicidade. Quando você tá triste, tá com a energia baixa, vai correr, vai caminhar, vai fazer uma musculação, vai fazer um yoga. Vai ver como você vai voltar muito melhor. Olha só, eu separei, deixa eu ver se não saiu daqui do Google. Ah, não acredito. Não, ele tá aqui porque eu separei. Eu separei, e aí vocês também depois podem buscar, tá? Um pouquinho no Google aí, várias coisas, né, que ele traz. Sim, movimentar-se, principalmente através de exercícios físicos, estimula a produção de hormônios que atuam como analgésicos naturais do corpo. Não sou eu que tô falando, é a inteligência artificial que tá falando aqui, tá? Sem contar que você vai ver alguns artigos aqui da Unimed de Fortaleza, falando sobre os 5 hormônios liberados na atividade física. Então você também vai encontrar aqui pesquisas do Hospital Albert Einstein falando que a endorfina é um hormônio que auxilia na parte analgésica, aliviando as dores. Prestem atenção. Hospital Albert Einstein. Ele tem uma matéria aqui dizendo a endorfina é um hormônio natural de dor. Ai, gente, que legal isso, né? Ah, qual é a importância da atividade física segundo Albert Einstein? Atividades físicas nada mais são que práticas que mantêm o corpo em movimento, trabalhando diferentes aspectos como força, equilíbrio, flexibilidade, resistência, entre outros. Deste modo, existem diversas modalidades que podem fazer parte do dia a dia de uma pessoa. Olha só, aqui o Albert Einstein indica, né, várias atividades como caminhada, ciclismo, musculação, yoga, pilates. Quais são os hormônios liberados na atividade física? De acordo com o Albert Einstein, endorfina, serotonina, dopamina, adrenalina,
Cortisol. Quais são os efeitos do corpo de um exercício físico? Fortalece a musculatura corporal, melhora a postura, previne lesões, queima de gordura, diminuição de peso, regularização de neurotransmissores. Portanto, meus amores, regula todos os nossos sintomas de ansiedade e depressão. Então você que tem ansiedade, que tem depressão, que tem pressão alta, que tem algum problema de saúde, vai se movimentar. O movimento é extremamente importante. Ah, Érica, eu não gosto. Então tu vai ficar doente. É simples assim. O corpo, ele molda a nossa mente. Eu falei pra vocês semana passada. Não tem como uma mente forte caber dentro de um corpo fraco. Gente, nós viemos aqui para produzir nessa terra sagrada. Se você tá aí com a bunda sentado no sofá e não sai desse sofá, não tem jeito. Você vai engordar. Você vai produzir um monte de doença, inclusive depressão e ansiedade. Vai ficar acima do peso, porque tá aí sentado sem fazer nada. E sem contar que você tá produzindo o quê? Tá fazendo o quê da vida? A gente veio aqui para produzir, a gente veio aqui para dar bons frutos. Nós somos a árvore de Deus. E se não tá dando bons frutos, o que você tá fazendo aqui nessa terra? Olha só, a mente, ela vai começar a pensar coisas boas quando você tiver um corpo forte. Comece fazendo pequenas atividades. Vai caminhar meia hora. Vai fazer yoga. Ah, Érica, eu não tenho dinheiro para fazer yoga. Gente, tem um monte de canal gratuito. Eu sempre indico também alguns canais gratuitos, tá? Eu não tenho aulas, eu já tive muitas aulas gravadas que eu postei no YouTube, mas agora eu não tenho. E eu também não pretendo postar nos próximos tempos aí, né? Não tem nada assim que eu tô sentindo de realmente fazer isso, mas você pode fazer aulas online comigo. Todas as manhãs tem gente fazendo de São Paulo, vieram aqui, fizeram a prática comigo, gostaram, foram embora para São Paulo e continuam fazendo prática comigo todas as manhãs. A minha querida Miraci é uma que já deu depoimento no meu canal, inclusive você pode ir lá conferir os depoimentos. Ela tem casa aqui, ela passa, né, o verão, passa as férias aqui e depois ela volta para São Paulo, ficou aqui 3 meses, fez 3 meses de aula de yoga e todos os dias ela tá na aula, ela não falta, online. Então, não tem desculpa, né? Para não estar se movimentando. O yoga realmente é uma das ferramentas mais poderosas que eu conheço, porque eu experiencio ela. Né? Eu já passei por vários processos, inclusive depois já de formada, depois de mais ou menos uns 7 anos de formada, eu passei por uma separação, um divórcio de 14 anos, e eu entrei num processo depressivo. E o yoga, todo dia eu tava ali no meu tapetinho chorando, mas eu tava lá, porque eu sabia que ele ia me ajudar. Porque é um mergulho interno às nossas emoções e às nossas sensações e aos nossos sentimentos. Porque é um processo de autoconhecimento. A gente precisa conhecer os nossos sentimentos, a gente precisa entender. Hoje mesmo eu tava falando com uma cliente minha que faz terapia comigo. E aconteceu um fato muito triste na vida dela essa semana. Ela foi roubada e ela ficou muito triste com o que aconteceu. E aí hoje ela me mandou mensagem e falou: pô, Érica, eu tô mó triste, sabe? E eu disse pra ela: ó, sabe o que você faz? Para tudo que você tá fazendo. Encontra um lugar sagrado agora, coloca uma musiquinha bem calma de fundo e mergulha na sua dor. Chora mesmo. E procura entender essa dor, se você já sentiu ela outras vezes. Que a gente traz muitas coisas da nossa infância. Eu trabalho muito, né, a infância dentro dos meus atendimentos. Porque ficam muitas coisas ali armazenadas, né, crenças limitantes. Então,
Chora mesmo. Tem que olhar quando tá com raiva, quando tá com ciúmes, quando tá com inveja. Tem que olhar. Eu também passo por esses processos. E quando tô assim, eu me fecho mesmo. Eu coloco meu tapetinho sagrado no chão, eu estendo ali, me conecto com Deus. E ali eu vou olhar a minha dor emocional. Porque olha só, estamos quase encerrando aqui, tá? Mas eu queria trazer uma coisa bem importante para vocês. O movimento, ele é muito importante. E nós já viemos falando lá na outra quinta-feira sobre a mente. É muito importante a gente olhar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Movimentar o nosso corpo para deixar ele mais forte. Para quê? Não só para tirar dor, mas para a gente ter uma saúde emocional e saber lidar com os nossos sentimentos. Então, conheça-te a ti mesmo, para que você possa amar o outro como a si mesmo. Se amar exige um processo de disciplina, foco e determinação. Se conhecer por dentro e por fora, para saber que tipo de ser você é, que tipo de árvore você é, que tipo de semente você está dando. Olhar os seus erros com paciência e calma e saber que nós somos seres humanos aqui e que nós vamos nos lapidando, nos melhorando. Nem sempre a gente vai acertar. E aí quando a gente não acerta, a gente se chicoteia? Não. A gente chora. A gente pode até dar uma chicotadinha ali, mas tem que sair desse lugar. E para sair desse lugar, você precisa se conhecer. Você precisa olhar para os seus sentimentos, você precisa olhar para as suas emoções. As terapias, elas são de grande importância. Se você ainda não faz terapia, busque uma. Busque uma porque as terapias são transformadoras. E é isso, é mudar o seu estilo de vida, mudar a sua mente, mudar o movimento, mudar as suas relações, mudar os pensamentos, mudar a forma de falar. Tem que mudar, para as coisas mudarem ao seu redor. Se você quer que a sua vida mude, se você quer sair de algum lugar que você está, que está desconfortável, você vai precisar olhar para isso. Você vai precisar olhar para os seus sentimentos, você vai precisar olhar para as suas emoções, você vai precisar se reprogramar, você vai precisar fazer atividade física sim. Não tem para onde correr, meu povo. Não tem pra onde correr. Você quer saúde? Quer o chazinho? Só um chazinho não vai dar pra dar saúde assim. A saúde, ela é um processo, ela é uma construção. Ela é uma construção diária, aonde eu olho todos os dias para pilares importantes. Vocês estão anotando tudo isso que eu tô falando pra vocês? Nós temos um monte de exercício da semana passada. E essa semana é movimente-se. Caminhe 5.000 passos por dia, você já sai da zona de perigo. Caminhe 5.000 passos, tem um reloginho, ó. Esse reloginho tá sempre comigo agora, por quê? Porque eu vou mapeando as minhas atividades, para saber se eu tô realmente ali, ó, me comprometendo comigo. Eu sou prioridade na minha vida. E você? Você é prioridade na sua vida? Érica, mas eu tenho filho, marido. Você tem que ser prioridade na sua vida. Você só tem como amar o seu filho se você se ama em primeiro lugar. Se você não tem saúde, amanhã você pode ir embora e seu filho vai ficar com quem? Então se cuide para poder cuidar da tua família. Seja prioridade na sua vida. E se você não tá conseguindo fazer isso sozinho, me mande uma mensagem, que eu vou ter o maior prazer de ajudar você a se reprogramar. Próxima quinta-feira, às 16 horas, nós temos mais um Chá da Saúde sendo transmitido pela TV Praia Grande SP e também pelo meu Instagram, @ericamassocco, e depois eu subo esse vídeo também no YouTube, Amar de Escola de Saúde Integrativa aqui em Iguape, aonde você pode se hospedar e esvaziar a sua mente. Um grande beijo para todos vocês. Eu espero muito que todas essas pílulas de saúde tragam muita transformação
transformação para tua vida, traga transformação para o teu lar, para tua família, traga transformação para que você possa realizar os seus grandes sonhos. Então, um beijo para todos vocês, fiquem com Deus. Namastê! Tchau!